Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui em mais um episódio do IDTech, episódio 32º, 32 episódios há 32 semanas com um novo conteúdo só do podcast, né, para vocês, fora blog, fora canal do YouTube, enfim. E cara, hoje mais uma vez a gente vai trazer um assunto que, inclusive o primeiro, né, que a gente trouxe, que foi o Leandro, foi um dos episódios mais assistidos e ouvidos. Acho que é muito por conta da curiosidade do que se passa por trás, né, de um clube de futebol. Então a gente está aqui hoje com o André Lamonier. Ele é diretor de comunicação do Atlético e a gente vai bater um papo bem legal sobre como que funciona a comunicação de um clube, como que eles, inclusive, cresceram muito em qualidade e também em número, né, em tamanho, nos últimos tempos nas mídias sociais. Então, eu vou calar a boca aqui e deixar o André se falar um pouquinho, se apresentar, né? André, obrigado pela presença, obrigado demais pelo aceite do convite. Se apresenta para a nossa audiência, para eles entenderem um pouquinho quem que é o André, além também, claro, né, do Atlético. Fala, Rodrigo, tudo jóia? Prazer estar aqui. Eu até te devo umas desculpas, porque esse convite vem sendo feito há algum tempo e a gente não tem conseguido organizar nossa agenda. Felizmente, hoje deu tudo certo. Bom, mas na verdade eu sou, antes de mais nada, um atleticano de carteirinha. Nasci atleticano e certamente assim seguirei. E há alguns anos fui convidado, precisamente em 2020, meados de 2020, fui convidado pelo Sérgio para fazer parte do grupo que comporia aí a nova gestão do clube, né, que se iniciou em 21. E é isso, estamos firmes, sou jornalista de formação, sempre trabalhei no mercado de mídia, né, primeiramente na imprensa de maneira geral, em Brasília, em Belo Horizonte e em São Paulo. E depois eu voltei para Minas para casar e acabei montando uma empresa de comunicação. Legal. Depois da minha empresa de comunicação, montei também um veículo de comunicação e até receber esse convite do Galo. E aí eu entendi por bem que deveria deixar minhas atividades, o dia a dia das minhas atividades, né, como executivo, para assumir essa função de executivo do Galo. E assim estou. Legal. Cara, imagina o desafio, né? O tamanho do desafio que é liderar um time de comunicação de um clube de futebol. E a gente conversou um pouco com o Leandro sobre, como eu te falei, sobre o business Atlético Mineiro, porque hoje em dia, o que eu enxergo, inclusive, como torcedor e empreendedor juntos, né? A gente não consegue separar mais. É o business formado por trás do clube de futebol Atlético, independente de SAF, obviamente, né? Porque naquela época ainda estava começando a se falar nisso no Brasil, nem tinha qualquer lei ou algo do tipo. Mas, cara, assim, como eu te falei, eu não imagino, eu ia falar que eu imagino, mas eu não imagino o desafio, o tamanho do desafio que é, principalmente dadas as diversas personas, públicos que um clube de futebol envolve, né? E o trabalho que vem sido feito, independente da boa fase ou da fase, ou de uma fase não tão boa, como é que hoje vocês, como time de comunicação, como é que vocês lidam com tudo isso? Como é que foi o planejamento de 2020, lá atrás, quando era um mato alto? Imagino ainda que seja, porque não é uma coisa tão simples de se trabalhar. Mas assim, existe um processo, ou, por exemplo, um clube é muito diverso, ou são muito diversas as situações. Existe um processo e no meio do caminho você tem já um lado muito de improviso ou algo do tipo. Como que funciona isso por trás da comunicação de um clube, principalmente de 2020 para cá? Não, vamos lá. Eu vou tentar começar do início, tá? Quando, então, eu fui convidado pelo presidente Sérgio Coelho para compor o grupo de gestão do clube, me foi apresentado um planejamento feito pela Ernst Young, pela UI, daquele que seria, assim, o clube desejado e o clube e os objetivos nossos do ponto de vista de gestão à frente do clube. E esse planejamento, ele basicamente ele estabelecia algumas premissas, né? Quer dizer, primeiro, o Galo queria estar na prateleira de cima do futebol brasileiro e se tornar
em alguns anos, e o planejamento foi feito para 6 anos, entre os 5 maiores times de futebol da América Latina. Bom, e para que isso ocorresse, quais eram os desafios nossos? O que a gente tinha que fazer? Então, foram definidos 4 grandes pilares de gestão. Futebol. Quer dizer, a gente precisava ter um futebol competitivo, um futebol vencedor. Só para lembrar, a gente havia sido eliminado naquele ano 2020 da Copa do Brasil pelo Afogados, né? Então não dava para a gente iniciar uma trajetória de sucesso, querer estar nessa prateleira de cima com o futebol que foi eliminado pelo Afogados. Então, primeiro, pilar, estabelecer um futebol competitivo e vencedor. O segundo, forte investimento na base, porque a base é parte integrante do nosso negócio, ela tem que revelar talentos para fazer a roda girar, não só a roda financeira, mas também a roda do futebol. O terceiro pilar é sanear as contas. O Galo, naquela época, tinha um alto endividamento, ainda o tem, né? Uma dívida atual de 1,4, cerca de 1,4 bi. Então, naquela época era cerca de 1,2, né? E a gente precisava sanear isso, né? Clube nenhum consegue ser vencedor, aliás, empresa nenhuma, instituição nenhuma, com sangramento como o que nós tínhamos e ainda, de certa forma, temos. E o quarto e último pilar eram as instalações, né? Quer dizer, dotar o clube de uma infraestrutura de equipamentos de primeira. E aí eu estou me referindo ao CT e Arena MRV. Ou seja, ter uma arena própria, proprietária, mais moderna e tecnológica do Brasil e ter também um CT de primeira, moderno, eficiente. Bom, então com esses 4 pilares, veja como a lógica é simples, né? Você investindo no futebol e fazendo aquela equipe competitiva e vencedora, você disputa mais competições, portanto, ganha mais, está sujeito a maiores premiações, leva mais público e, portanto, tem mais renda, oferece maior visibilidade para os atletas e, portanto, maior chance de vender esses atletas e negocia melhor direitos de transmissão. Ou seja, com um time competitivo, a gente, de certa forma, conseguia gerar caixa para que a parte financeira fosse também se iniciasse um processo de saneamento dela. Né? Me desculpa, Rodrigo, eu estou um pouquinho, estou com um pigarrozinho, tranquilo, fruto de uma gripe que estou saindo dela esse final de semana. Bom, e aí então, o que a gente precisava para tornar esse time competitivo e fazer essa roda girar? Investimento. E aí os 4 R's entenderam o seguinte: não, nós estamos dispostos a fazer os investimentos necessários para tornar a equipe competitiva e tentar disputar com os melhores as principais competições, para que a gente então faça com que esse negócio comece a movimentar. E aí eles fizeram os investimentos necessários, foram contratados jogadores de primeira linha, comissão técnica, etc. Os resultados vocês viram aí. Iniciou-se um processo de investimento no CT, que está sendo realizado. A nossa arena vai ser concluída ano que vem. E as contas, me desculpe mais uma vez, vem sendo... a gente vem trabalhando do ponto de vista financeiro. Agora, com a venda da segunda parte do Daimon, sim, a gente vai conseguir debelar uma parte significativa da nossa dívida. Enfim, então o clube entra no ano que vem em outro patamar. Ano passado já foi, né? A gente foi campeão de quase tudo. Exato. Mas ainda tinha um trabalho a fazer nesses outros pilares, vamos chamar assim, né? Bom, tô te contando isso para você entender primeiro o todo, o planejamento, sim, o contexto, lá de trás, né? O contexto. E este planejamento,
ele, claro, se espelhou, se refletiu no planejamento de comunicação. Ora, para estarmos entre os 5 maiores times de futebol da América Latina, o que a gente tinha aqui do ponto de vista da comunicação operar? Então, primeiramente, nós então fizemos o planejamento da comunicação a partir desse planejamento do negócio, não é? Dos objetivos do negócio como um todo, durante os 6 anos, foi apresentado, e você tem um driver, né? Exatamente, né? E aí você reflete isso na comunicação. E, bom, primeiramente, então, se a gente quer estar entre os melhores no futebol, a gente tem que estar também entre os melhores na comunicação, nas redes sociais. Então, vamos ter uma postura absolutamente agressiva e ousada do ponto de vista das ações de comunicação, para que a gente tenha cada vez um número maior, não só de interações, de seguidores, de engajamento em todas as redes, não é? Então, algumas redes que não eram trabalhadas, como o TikTok, a gente começou a fazê-lo, e outras que a gente já trabalhava, a gente passou a dar uma ênfase e a entender, discutir melhor conteúdo, mensagem, o público, para ter mais assertividade nessas ações. E os resultados realmente, do ponto de vista das redes sociais, é que a gente, como você bem observou, a gente cresceu muito, não só o número de seguidores, como também no engajamento em todas as redes, e esse é um trabalho contínuo, né? E, bom, assim como esse, outras coisas. A gente, Galo TV, a Galo TV era chamada de TV Galo. Sim. Nós mudamos para Galo TV. Não foi só uma mudança semântica, embora ela tenha uma relevância. A gente queria, só para você ter uma ideia do ponto de vista de comunicação, os comunicados oficiais que o clube fazia, não se usava a palavra Galo. Era só o Clube Atlético Mineiro informa que. Entendi. E a gente entendeu que era necessário o uso de uma linguagem mais informal, mais próxima do torcedor, primeiro para que a gente tivesse um despojamento daquela formalidade, daquele ritual. E segundo porque a marca Galo é uma marca fenomenal, né? Uma marca que o torcedor adora, que todo mundo utilizou, quem vivia o clube. Só um detalhe sobre isso, eu estava esse fim de semana em Concórdia, Santa Catarina. Estava acontecendo um evento e tudo mais, palestrei lá. E aí eu estava conversando, não me lembro agora, com alguns palestrantes e falei, sou atleticano e tal, não sei o quê. Atleticano, qual Atlético? O Galo? Sim. Então todo mundo conhece o Atlético de fato como Galo, né? Fica muito mais fácil a identificação. Isso eu posso te afirmar de forma categórica. Foi um trabalho feito pela comunicação. Até 2021, como, mais uma vez, o próprio clube oficialmente não usava o Galo, a gente também influenciava, de certa forma, Exato. A imprensa, né, os influencers, os jornalistas, a também não utilizá-lo. E a gente era chamado de Atlético Mineiro. Né? E a gente então resolveu fazer o seguinte, vamos bater nessa tecla Galo, vamos usar de forma com ênfase, e começamos a fazer um trabalho também com os formadores de opinião, da mídia e fora dela, no sentido de enaltecer e reforçar essa identidade. E hoje você vê vários profissionais da mídia, mas vários, do Brasil inteiro, falando Galo, Galo, Galo. Isso não aconteceu, eu te afirmo. Isso não acontecia antes de 2021. Total. E aí a gente então, quer dizer, primeiro a identidade do Galo tinha que estar à frente do sufixo TV. Não era TV Galo, Legal. Tinha que ser Galo TV. Entendi. Uma padronização dos nossos produtos, não é? Não é Galo na veia, Galo Ads, Galo doido. Tinha que ser Galo TV. Que legal. Então, a comunicação fez um trabalho não só do fortalecimento dessa identidade, como também a gente buscou desafios em relação à rede social para que nós também estivéssemos na prateleira de cima nesse mercado. Cara, e eu posso afirmar assim, como torcedor, eu sou muito observador desde moleque. Então, eu comecei a trabalhar com marketing tem 12 anos, mais ou menos.
Mas eu sempre observei comunicação, enfim, eu sempre fui mais da tecnologia. E eu ficava indignado, falei: "Cara, por que que o Atlético não investe ou pelo menos não tem um pouco melhor as postagens", enfim. E aí quando eu vi 2020, eu falei: "Caramba", e fiz um balanço esse ano, porque eu faço balanço de alguns clubes, eu sou dos dados, né, Ah, então é? e aí eu preciso entender. Aí eu falei: "Cara, o Atlético estava chegando, acho que a 2 milhões na época, de seguidores, as postagens simplesmente, assim, absurdamente sensacionais". Inclusive a que mais me marcou até hoje foi a do título, que se eu não me engano, a xícara era o Mineirão, e ao lado você tinha, acho que era o estádio, a arena e mais uma outra coisa muito típica mineira. Então achei muito interessante aquilo que reuniu muita informação em uma imagem tão simples. E normalmente é muito criativo, são muito criativas as postagens, assim. E aí a gente começa a entender, André, que, poxa, é muito legal você trazer uma visão da comunicação, do plano de comunicação voltado para o plano de business, do negócio como um todo, que assim, 99% das pessoas e empresas normalmente não fazem dessa maneira. Fazem assim: "Ah, precisamos postar em redes sociais, precisamos fazer determinado cartaz", enfim. Então isso é uma coisa muito legal. E como você usou o plano, como foi usado, né, o plano de business, de negócio do Atlético para criar o de comunicação, o que que vocês têm hoje como indicador de performance? Ou até OKRs ou OPIs, enfim, que direcionam vocês para falar: "Estamos no caminho certo de acordo com o business", e essa parte do galo, ela é muito nítida para mim, que esse é quase que um indicador. Mas o que que vocês normalmente analisam ali para identificar o sucesso ou até o fracasso de uma determinada ação, do plano em si? Não, Rodrigo, olha só. Primeiramente, do ponto de vista de métrica de redes sociais, foi fácil. Se a gente quer estar entre os 5 maiores da América Latina no futebol, nós temos que estar entre os 5 maiores da América Latina nas redes sociais. Então, esse é o nosso objetivo. A gente briga por isso. Eu te diria que nós estamos hoje na média, não é? Embora isso seja também sujeito a oscilações. Às vezes você perde numa, ganha na outra, Exato. melhor aqui, pior ali. Né? O ano, infelizmente, do futebol não tem nos ajudado, mas a despeito disso, o nosso desafio é esse e a gente tem conseguido. Isso do ponto de vista de objetivo, de métrica. Sim. Agora, só para agregar um pouquinho mais de informação, quer dizer, a gente faz como chegar lá. Então, primeiro, assim, o internauta, né, ele é primeiro nervoso, né? Então, a gente também tem que ser nervoso. A gente tem que ter a ansiedade que o nosso cliente, vamos chamar assim, tem. Né? Ele gosta da postagem com rapidez, ele gosta da switch, quer dizer, de uma postagem que às vezes repercuta outra ou que repercuta algum assunto. Então eu costumo dizer o seguinte: diferentemente do futebol, o meu time tem que estar pronto para entrar em campo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Legal. Nossa concentração é full time. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem hora. Já fizemos inúmeras ações à noite, na madrugada, sábado e domingo, então nem se fala, porque também o futebol O ocorre jogo, muito né? nesses dias, né? E é isso. E eu costumo dizer o seguinte: ali na comunicação do Galo, para trabalhar ali, para a gente ter essa dinâmica, tem que estar sempre pronto. Quem não tiver esse espírito, e aí eu não estou condenando, eu só estou dizendo uma característica que o nosso time tem que ter, quem não tiver esse espírito, infelizmente não consegue responder às demandas que a gente necessita. E uma outra coisa é o seguinte: é claro que a gente também usa ferramentas e a gente monitora muito, né? Então, a postagem, qual é o melhor horário para a postagem, a melhor data, a melhor maneira de fazê-lo, né? A gente estuda muito isso e está constantemente atento a esses movimentos. Legal. Bom, e por fim, na internet, assim, o internauta também, ele gosta muito da coisa
jocosa, né? Gosta muito da coisa sarcástica, né? Sim. Tem duas coisas que chamam atenção na internet. Primeiro, o fake. Por isso é que tem um monte de youtubers aí com sucesso, porque eles inventam notícia toda hora, todo dia. Agora, por exemplo, que a gente vive um lapso no futebol entre um jogo e outro, às vezes tem tido aí 10 dias de intervalo. Aí pronto, aí vira terreno fértil para invencionice, né? Um monte de gente inventa um monte de coisa. Já contratamos, já demitimos, já briga disso com aquilo. Tudo fake. Isso a gente não pode concorrer com isso, né? Porque as nossas informações são só as oficiais. Em segundo lugar, o sarcástico, né? A gozação. Tem muito clube que gosta disso. Então, gosta de tirar uma onda, um sarro do outro e fica provocando, brincando. A gente não faz isso. O que eu quero dizer, o nosso desafio é ainda maior, que é estar no topo sem usar desses artifícios fáceis de audiência. E por que a gente não faz? Por que a gente não leva na sacanagem, né, muitas coisas? Porque não é o nosso estilo. Não é o estilo do presidente Sérgio Coelho, não é o estilo do Rodrigo Caetano, diretor de futebol, não é o meu estilo, né? Sutil, né? Inclusive é muito sutil a comunicação. A gente brinca e o bom humor faz parte. Mas sem sacanear com ninguém, sem depreciar ninguém, sabe? Pelo contrário, a gente quer brincar com sutileza, né? E vou te dar um exemplo que aconteceu agora. Ontem, hoje é segunda-feira, no sábado passado nós jogamos contra o Fluminense, ganhamos de 2-0, o Hulk massacrou, fez 2 gols. E no jogo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós jogamos contra o Fluminense, e naquele jogo o Fluminense saiu melhor, e aí logo depois do jogo eles fizeram uma postagem do André, do volante deles, com a foto do Hulk no bolso, né? Com a imagem de um bonequinho do Hulk no bolso, aludindo ao fato de que o André botou o Hulk no bolso. Ficamos com aquilo guardado e deixamos. Como a roda gira, no jogo de sábado agora, nós jogamos muito melhor e o Hulk destruiu no jogo. Exato. Então nós fizemos uma postagem do Hulk botando no bolso o símbolo do Fluminense. Entendi. Então é isso, sempre com sutileza, com leveza, sem agredir ninguém. Esse é o nosso jeito. Legal, eu acho muito fantástico, assim. Tem uma coisa, é uma percepção minha ainda, eu não cheguei a confirmar nada ou algo do tipo, sobre a Galo TV. Eu tenho percebido que as principais informações do clube, elas saem lá primeiro, coisa que não acontecia antes. O que, assim, vou pensar, nossa, isso é lógico. Assim, o óbvio não existe. E por lá ser exatamente o canal oficial do clube, e também tem um aplicativo que tem várias informações também, acaba que a grande mídia tira as coisas de lá. Consequentemente, você reforça o Galo nome, né, digamos assim, a marca, e você reforça vários outros elementos que eu acho que são muito interessantes para a torcida, e aí vem para o objetivo final do clube como um todo. Então, acho que é muito legal. E aí, mais uma vez, né, a sutileza que hoje eu enxergo na comunicação do Atlético, ela tem muita criatividade, que é exatamente isso. Poxa, guardamos aquilo lá, a gente não sabe o jogo seguinte. Não sabe se vai, sei lá, jogar na Copa do Brasil contra o Fluminense ou com o time que, né, acabou zoando a gente. E aí você vai lá e dá esse troco sutil, né? Então, isso que é uma coisa muito... Eu acho que falta muito isso nos negócios como um todo, porque fica parecendo que é só coisa de postagens, etc. E, cara, tem uma estratégia e tem um objetivo por trás dessa estratégia, né? E aí, esse crescimento que o Atlético teve, eu posso estar enganado, mas meados de 2020 eram algumas centenas de milhares de seguidores que o Atlético tinha. O engajamento não era tão bom quanto é hoje. Assim, hoje é absurdo. Sei lá, 20 minutos de postagem tem mil comentários. Sejam positivos, sejam negativos. Antes nem negativo tinha, né? E o que você enxerga que foi assim... Cara, esses pontos foram determinantes pra gente chegar onde a gente tá hoje como... Eu enxergo o Atlético hoje, não como atleticano, mas ele é, em números, ele é acima da média, né? Ultrapassou
os maiores, na minha visão, naquele momento. Hoje, acho que Corinthians e alguns outros clubes também têm mais seguidores. Mas, cara, é impressionante como que em engajamento, até da torcida meio que discutir ali um determinado tema polêmico ou não, dentro do perfil, é absurdo, né? Então, sei lá, vou chutar que o Hulk foi bem ou o Atlético foi mal. No jogo do Palmeiras, vocês postaram o final do resultado e etc e tal. Aí o Hulk trouxe uma declaração. E nos comentários tinha gente xingando, e gente xingando que tava xingando. Eu, peraí, a bola só não entrou, mas o time não deixou de ter vontade ou alguma coisa do tipo. Isso vem muito do trabalho de vocês. O que você considera pontos determinantes para chegar nesse patamar que vocês chegaram até hoje? Não, olha, se eu fosse resumir num só, Rodrigo, eu te diria que foi o seguinte: organização de time. Não é? Time, para ter resultado, tem que ter orientação e foco. Não é? Então, o time da comunicação era organizado de uma forma diferente daquela que é hoje. Né? Quando eu assumi a comunicação, a antiga TV Galo, que agora é Galo TV, e as redes sociais eram unificadas numa só gerência, vamos chamar assim. Né? Então, a pessoa que fazia gestão da TV Galo é a que fazia gestão das redes, e aí você se desdobrava ali naquelas duas iniciativas sem o foco adequado para uma ou para outra. Eu estou dando um exemplo. Né? Então, primeiro, eu separei isso. Né? Hoje eu tenho uma pessoa que cuida exclusivamente de redes sociais. Só cuida disso, está focado nisso. Legal. Tem uma equipe de análise, uma equipe de postagem, uma equipe de design, que acompanha o que acontece não só no clube, mas no futebol de uma maneira geral, e não só no futebol brasileiro, no futebol internacional de uma maneira geral, que às vezes acontecem fatos que requerem um posicionamento nosso. Não é? E aqui cito um exemplo, também rápido, que eu estou lembrando aqui agora. Neste sábado passado, o Independiente del Valle sagrou-se campeão da Sul-Americana. Uhum. Nós jogamos contra o Independiente del Valle na Libertadores desse ano. Sim. A gente esteve lá no Equador, fomos extremamente bem recebidos por eles, e nós ficamos impressionados com o projeto deles lá, um projeto de poucos anos, salvo engano, aí de menos de 10 anos, um time absolutamente vencedor e muito focado, muito organizado, gestão muito bem feita, estrutura muito bem feita, CT, uma arena própria. Então a gente viu tudo aquilo que nós estamos planejando, nós estamos, né, uma base, muita força ali na base, tudo aquilo que a gente vê como objetivo nosso para frente, a gente viu ali numa pequena escala, né, num retrato acontecendo. É claro que é muito mais difícil você fazer esse movimento num clube do tamanho, do gigantismo do Galo, do que num clube pequeno, recém-desenvolvido, né? Mas, assim, tudo muito bem feito. E aí, depois eles vieram para cá, nós também o recebemos aqui. E, enfim, e agora eles, diante do título que eles ganharam, a gente achou que a gente deveria parabenizá-los, não é? Com todo cuidado para não ser desrespeitoso com São Paulo, porque a gente não quer de jeito nenhum, a gente não queria desmerecer o trabalho de São Paulo, pelo contrário, o São Paulo foi finalista, né? Foi finalista. Mas a gente queria dizer o seguinte, falou, olha, parabéns, a gente viu aí em loco, alguns meses atrás, como o trabalho de vocês é bem feito, é sólido, né? É sustentável. Então, os resultados acontecem quando isso é feito dessa forma. Bom, enfim, mas voltando aqui. Então, primeiro era uma organização da equipe de forma a ter foco no trabalho. Perfeito. E aí, da mesma maneira, a Galo TV, com essa mudança de nome, eu também quis dar a ela um novo estilo, um novo jeito. E aí trouxe uma outra pessoa para ser a minha gestora ali da Galo TV, uma profissional com muitos anos de mercado, Adriana Spinelli, que já passou
por vários veículos de mídia, conhece muito de TV, porque eu queria alguém que desse dinamismo. E ela é dinâmica, né? Naturalmente. Sem dúvida. E aí você tocou num ponto, Rodrigo, que é fundamental. Eu disse para Adriana, falei, Adriana, a Galo TV é o nosso veículo de imprensa. Nós temos que... Quem são os nossos concorrentes? Os nossos concorrentes não são as TVs dos clubes de futebol. Os nossos concorrentes são Globo, a internet, os youtubers, Itatiaia 98. A mídia é nosso concorrente. Sim. Nós temos que estar na frente. Qual é o grande diferencial nosso em relação a eles? Nós temos a informação na nossa mão. A matéria-prima está dentro de casa. Então nós temos que divulgá-la de forma correta, profissional e ágil, para que ela paute o mercado e não o contrário. Então, essa foi também uma grande mudança no espírito da Galo TV, né? de torná-la um veículo e enxergando como se fosse um concorrente, e de fato dos grandes veículos que cobrem o Galo. Né? É isso. E a oportunidade de sempre estar à frente, porque vocês estão lá no dia a dia. Né? Então, vocês naturalmente vão estar na frente. Se acontecer alguma coisa dentro da academia, vocês vão conseguir pegar isso. Claro, mas às vezes, como todo mundo é muito bom, né? O mercado tem gente muito boa. Vou dar um exemplo. A contusão do Arana. Sim. Né? Quando confirmou-se a contusão do Arana, eu conversei por algumas vezes com o Rodrigo Caetano, com o diretor de futebol, e com o meu time lá, para a gente ser muito ágil na divulgação e para que ela não saísse antes, pelas fontes oficiais, antes de qualquer outro veículo. E aí começamos a correr para que a gente pudesse fazê-lo. Infelizmente, 20 minutos antes da Galo TV divulgar oficialmente a contusão, a Itatiaia soltou. Mas soltou por quê? Porque a Itatiaia tem excelentes profissionais, tem excelentes jornalistas que correm atrás, que apuram e ficaram sabendo. Isso faz parte do jogo. Você sabe o que eu fiz no dia seguinte? Chamei o time e falei, olha, isso não pode acontecer. Perdemos, tomamos gol, tomamos bola nas costas. Nós temos que agir primeiro. Então, esse espírito de estar sempre sendo pioneiro nas informações referentes ao clube, isso tem que ser uma marca, assim, né? O time tem que vibrar com isso, quando a gente realmente consegue estar na frente. Legal. E assim, eu imagino que vocês trabalham, vocês trabalham, a gente já falou, com muitos dados, e dados, várias formas e formatos de dados vocês trabalham nos dias de hoje. E o aplicativo do Atlético acaba gerando muitas informações, até individuais, né? De o que faz, o que deixou de fazer, quais são as informações que mais geram interação e etc. Vocês usam hoje dados do aplicativo e também, sei lá, dados de redes sociais para tomar decisão para como gerar uma comunicação ou algo do tipo? O tempo todo. O tempo todo, né? Todo dia. São tantos os exemplos, mas eventualmente, quer dizer, vou dar um exemplo hipotético, não é? O presidente fez alguma declaração, ou um jogador, e a gente monitora como é que está sendo a repercussão daquilo, para que a gente dê uma resposta não só no sentido do clube se manifestar, mas também que atenda aos anseios criados ali na base dos torcedores. Isso o tempo todo. Esse monitoramento é frequente. Né? Hoje, assim... Vou te dar um exemplo. Tá. Anúncio de um jogador. Tá. Mais uma vez, um exemplo hipotético, tá? Anunciamos o Nacho. Então, a gente preparou um grande anúncio do Nacho, por exemplo, e aí esse anúncio, a gente acerta o seguinte, ele será feito, por exemplo, no dia X, tal horário. E aí a gente prepara uma sucessão de pós-anúncios, né, da campanha, para dar sequência. E a gente vai monitorando.
A hora em que a gente começa a perceber que aquele primeiro anúncio já começou a cair do ponto de vista de interação, de engajamento e tal, a gente solta o segundo. Ah, que legal. E aí nós vamos acompanhando, vamos monitorando. E se o primeiro, e se o outro, a repercussão dele for longa, demorada, não sei o que, a gente vai segurando lá de cá. E eventualmente a gente faz postagens em duas direções. Olha, se a gente vê que o humor vai nessa direção, a postagem é essa. Se for em outra, é em outra. Né? Nossa, que legal. Vocês não deixam a onda né, estabilizar. Pelo contrário. Que legal, Pelo interessante contrário. isso. Então vocês vão fazendo todo o monitoramento. Opa, peraí, a gente teve uma queda de 10%, 20%, vamos para a próxima. Isso é constante. O nosso trabalho é feito com base em análise e informação. As duas coisas andam juntas. Né? Sim. Quer dizer, não adianta você ter só informação bem feita, bem dada, bem trabalhada e tal. Isso é fundamental. E a outra parte é a análise do que está acontecendo. E aí, na hora que a gente junta a análise com a informação, você, enfim, dá o lanche na hora certa. Legal, tem uma escala, né, que foi desenvolvida que mostra a base são dados, transforma dados em informação, informação vira conhecimento e esse conhecimento vira sabedoria. A diferença de um para o outro é que basicamente você tem na base assim, você tem algo bruto até transformar na informação útil e saber o que fazer com ela. Porque não adianta nada você ter uma informação útil. A mesma coisa que, sei lá, a pessoa que está ouvindo aqui agora, ela vai ter várias informações úteis. Mas será que ela vai conseguir fazer alguma coisa com essas informações? Então, tipo, por exemplo, eu me deu uma sacada aqui quando você me trouxe. Poxa, na hora que a gente faz o monitoramento, deu bom, foi interessante. Mas a onda está começando a cair, eu já venho com outro. Porque aí eu não deixo essa onda reduzir de uma vez só sobre aquele determinado anúncio. Então, isso, sendo muito franco, é a primeira vez que eu ouço falar nesse tipo de estratégia, porque normalmente é só postar, vou postar 2 vezes por dia. Tá, cara, mas por quê? Vou postar 4. Por quê? E aí você tem a justificativa. Não quer dizer que você vai postar uma vez, você vai postar uma, talvez amanhã outra. E uma outra coisa que você levantou aí, Rodrigo, é o número de postagens. Sim. Né? Então, as pessoas às vezes acham que você fazer, por exemplo, 10 publicações no YouTube num dia, ou 10 postagens no Twitter, que é melhor do que fazer 9. Não necessariamente. Às vezes não. Às vezes é melhor você fazer. Tem um número certo. Às vezes é melhor você fazer 4, 5 do que fazer 10. Sim. Né? Depende do conteúdo, depende do momento, depende do humor. Vou te dar um outro exemplo aqui rápido, que eu também estou lembrando aqui agora. Jogamos no sábado contra o Fluminense mais uma vez. Normalmente, no dia seguinte, a gente posta os bastidores do jogo, né? Como é que foi ali antes do jogo, depois, enfim, o movimento no vestiário e tal. Então, normalmente, a postagem dos bastidores seria feita no dia seguinte, domingo, ontem, que foi dia das eleições. Sim. E a gente não fez, a gente ficou monitorando e a gente percebeu que, como o movimento de eleição estava dando uma mexida na audiência, então a gente entendeu melhor deixar para fazer a postagem hoje, e foi feita aí no início da tarde. E esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala muito de marketing, dados, tecnologia, que é o nosso core aqui na empresa, a gente imagina que é simplesmente eu vou postar aqui porque a gente acha que vai dar certo. Não, mas você cria hipóteses, que é exatamente o que vocês trabalharam. Então, vocês começaram a analisar e entenderam o seguinte, cara, dada a eleição da forma que tá, o pessoal tá votando, tá dando fila, tá dando um puta cenário que possivelmente não vai nos favorecer, talvez seja melhor a gente postar na segunda-feira e faz o teste. Então, você cria hipótese, testa, e agora vocês vão fazer uma análise de como que foi a tomada dessa decisão de não postar no dia seguinte. E esse é um ponto que é muito legal, assim, quando vocês têm o ecossistema, né? Então, Galo TV, que é no YouTube, também tem no próprio site do Atlético, as notícias do Atlético, o aplicativo. Então, acaba que vocês começam a ter um controle, entre aspas, claro, né? Maior das informações focadas, do torcedor diretamente. Né, daquelas pessoas especificamente. E aí, o que que você, assim, dado esse cenário todo, né,
chegamos até aqui já. Legal, vocês chegaram muito longe em muito pouco tempo, em todos os 4 pilares, inclusive, né? A gente foi, independente do ano de 2022, mas, cara, tá chegando, né? Vão ter oscilações altas ou baixas, vão existir. E o que que você considera daqui para frente que vai ser que é o maior desafio da comunicação do Atlético, focado junto com o business, né? Olha, ano que vem é um ano de glória pra gente, né? Sim. Porque nós estamos inaugurando a nossa casa, e não é uma casa qualquer, né? Será a mais moderna e tecnológica arena futebolística da América Latina. A América Latina não conhece uma arena como será a Arena MRV. A instituição, o Galo, várias pessoas da instituição viajaram em diversos momentos diferentes para visitar arenas da Europa, dos Estados Unidos, para entender o que cada uma tinha de melhor e a gente poder aplicar aqui. Então foi um processo feito com muito zelo, muito cuidado, muito estudo. E o resultado vocês vão ver ano que vem. Então acho que assim, um grande desafio nosso é mostrar para o mundo isso. A arena que a gente vai apresentar para o futebol e notadamente para o torcedor atleticano a partir do ano que vem. E não só ela, mas as mensagens que isso representa. Sim. Né? Que clube que faz uma arena deste porte sem ter ambição? A arena, mais do que uma casa para a gente jogar ali, né, a nossa casa de jogo, ela mostra para o mundo a nossa ambição. Nós queremos ser grandes. Uhum. Nós somos grandes como instituição, mas a gente quer ser grande como resultado de futebol. A gente quer estar na ponta o tempo todo, todas as competições nacionais e internacionais. E a Arena, de certa forma, dá esse recado, passa Sim. essa mensagem para todo mundo. Só lembrando aqui, Rodrigo, só para voltar um pouquinho, como é que é estruturada a área de comunicação? Tá? A área de comunicação é dividida em vários núcleos de trabalho, vamos dizer assim. Um deles são as redes sociais, eu já falei aqui. Sim. Outro é a Galo TV, que é o nosso veículo de imprensa. O outro é a área de imprensa, de atendimento à imprensa, né? A gente tem uma demanda brutal, monstruosa do Brasil inteiro por informações nossas, então tem que ter uma estrutura, um time de atendimento à imprensa muito proativo, muito ágil e com muito conteúdo ali, né? E sempre alinhado com a estratégia da comunicação e do clube. Então a terceira área é a área de imprensa. Uma quarta área, que é a Arena MRV, né? Quer dizer, que é a comunicação desse equipamento nosso. Com perfil separado, tudo separado. Tudo separado. Né? Uma quinta área, que é a área que eu chamo de institucional, quer dizer, é o atendimento à instituição, né? Tá. A sede, as pessoas, enfim, fora futebol. Além disso, o Museu do Galo. Então, nós teremos na Arena MRV um museu que também será um museu referência no futebol brasileiro. Legal. Sem igual. Isso está na área de comunicação, quer dizer, um baita desafio também para frente. Sim. Né? E, por fim, o site. Então, a gente também, o site do Galo era um site meramente institucional. Era um site como 9 entre 10 empresas têm lá, uma home que é só oficial, e a gente quis transformar o nosso site num portal de notícia. Então, nosso site hoje, se você entrar lá, você vai ter a oportunidade de ver não só serviços para o torcedor, mas todas as informações Sim. do clube. Portanto, também um veículo de imprensa para fazer frente aos outros portais de notícia que a gente vê na cidade que dão notícia do Galo.
Cara, e eu percebi essa mudança do site. Que é isso. O site era realmente algo institucional e hoje eu me vi acessando o site para ter notícia já. Eu me vejo pegando o aplicativo do Atlético, acessando para ver notícia ou para ver outras coisas também. Até antes eu ia para outros sites para ver calendário, essas coisas. Agora eu já vou direto no aplicativo. Então esse nível de informação que vocês conseguem ter da torcida hoje é ouro, né? É Sem uma dúvida. coisa absurda, assim. E Um outro detalhe interessante do aplicativo hoje a venda de ingressos já é feita pelo aplicativo sim. e vai ser 100% feita em breve Uhum. na Arena MRV, com certeza. Então, realmente, quer dizer, o aplicativo vai ser uma ferramenta não só para facilitar a vida do torcedor, mas para ser a porta de entrada dele com o nosso mundo, né? Com o Sim. mundo do Galo. E aí tudo vai estar ali fácil, ao alcance. Então a gente tem que aproveitar isso, né? E eu diria, agregando uma outra informação aí, Rodrigo, que nós temos também um outro desafio, que eu te falei, né? Rede social, meta lá em cima, está entre as melhores 5 melhores da América Latina, engajamento e também seguidores. Galo TV, um veículo de imprensa para noticiar à frente todas as informações do clube, site atualizado, um portal de notícia. Enfim, com isso, a gente tem espaço para venda publicitária. Total. Então, o próximo desafio nosso agora será o de comercializar as estruturas, os ativos da comunicação que o clube nunca o fez. Como esses ativos não eram organizados como tal, né? Então era mais difícil a comercialização. Agora não. A nossa rede vale muito, a Galo TV vale muito e o nosso site também. O site e aplicativo. Então, nós estamos montando um media kit disso aí para que a gente possa oferecer para o mercado anunciante e publicitário que queira associar sua marca ao Galo muitas vezes sem poder comprar uma marca, uma aplicação na camisa. Então, nós vamos ter essa opção. Né? Quem não quer acompanhar uma coletiva, por exemplo, pós-jogo ou uma coletiva pós-treino de um jogador? Então, por que uma marca não fazer a abertura, né, dessa coletiva, oferecer isso aí para o mercado e associar a sua marca a esse produto? É isso. Você tem o clube tem a audiência dele, né? E nada mais inteligente do que você monetizar essa audiência de alguma forma. E, mais uma vez, ano passado, né, se eu não me engano, o Galo Ads deve ter 1 ano e meio de Foi, nascimento. no meio do ano passado. Foi no meio do ano Menos de passado. 1 ano e meio. Exatamente, menos de 1 ano e meio. E, obviamente, eu falei, opa, tem uma coisa nova aqui. Comecei a acompanhar. E como qualquer coisa que nasce, no início foi uma enxurrada de coisas e eu já comecei a enxergar que, opa, já começou a ter uma organização na comunicação, no cuidado da comunicação. E isso mostra como que vocês testaram, né? Criaram muitas coisas, sim, mas que houve um zelo, um cuidado, enfim. E André, pra gente fechar aqui nosso papo, já tem aí 1 hora já de conversa. Cara... Nem parece. Nem parece, né? Pelo que eu já entendi, já li, o próprio Leandro trouxe algumas coisas também. A arena, ela vai ser completamente conectada com o aplicativo, com o torcedor. Ou seja, vai existir um ecossistema Galo. Sem dúvida. E o cara vai conseguir fazer tudo pelo celular. E a arena vai ser o principal, não é a porta de entrada, né? Mas a principal forma de usufruir de todo esse ecossistema, porque é a casa, de fato. Como é que vocês começaram a entender, né? Ou como é que vocês começaram a planejar, na realidade, essa integração? Ela é complexa, exige muita tecnologia, exige muito cuidado, principalmente, porque agora a gente está numa geração de leis gerais de proteção de dados, enfim, mas fechando a pergunta, né? Como que foi pensado de uma forma estratégica essa união e integração entre a arena e aplicativos e audiência do Atlético? Fácil. Observando o que está acontecendo no mundo. Visitando as mais modernas e tecnológicas arenas do mundo. Legal.
E aí, quem é inteligente vê como é que é feito lá, estuda, entende o processo e o adapta aqui. Foi assim que o fizemos. A ideia do super app, quer dizer, haverá um super app da Arena, através do qual o torcedor fará tudo. Compra do ingresso, do estacionamento, compra do chopp, enfim, além das informações atinentes ao clube o tempo todo. Sim. Né? A gente entende cada vez mais que, e não só para aquele cara que vai ao estádio, também para o que fica, para o que vê no sofá. Hoje, o torcedor que acompanha o jogo, ele não é monocanal. Né? Ele está lá vendo o jogo no estádio, mas está fuçando na internet, está vendo as informações, assim como que está em casa também, está zapeando o tempo todo. Exato. Então, na verdade, o que a gente quer é aproveitar esse espírito e conversar com o torcedor, oferecer serviço para ele, facilidades e, ao mesmo tempo, rentabilizar cada vez mais os nossos negócios. Mas eu também não posso deixar de, em relação a essa questão da tecnologia, fazer menção ao diretor de tecnologia nosso. Legal. Que é o Leandro Evangelista, que chama Leandro também, um cara extraordinário, antenadíssimo, fora de série. E, mais uma vez, quer dizer, sem gente, ninguém vai a lugar nenhum, né? Exato. Então você tem que ter sabedoria, trabalho, esforço, mas tem que ter talento junto também. Cara, pessoas é a base. São, assim, se você não tiver pessoas, gente boa do seu lado, você não vai fazer coisa boa. É um efeito cascata ali, um efeito dominó. E só para deixar claro também, mais uma vez, como eu sou observador, essa arena que vai inaugurar em 2023, ela não foi planejada em 2019 ou 2018. Eu lembro pelo menos 10 anos de planejamento. Eu lembro do Atlético, da diretoria, do corpo diretivo do Atlético ir no estádio da Juventus, que, salvo engano, foi um dos principais estádios que mais geraram referência para a Arena hoje. Então, mais uma vez mostrando, porque a gente fala sempre isso aqui no podcast, nos nossos conteúdos, que, cara, demanda tempo ter coisa boa no dia a dia, demanda tempo você realizar as coisas, né? O ano e meio ali que o Atlético cresceu bastante foi muito de uma demanda reprimida, que já vinha acontecendo já há um tempo, né? Então, a gente está falando de redes sociais, mas também tem interação como um todo. Eu sou torcedor, conheço vários torcedores do Atlético, meu pai é torcedor, e é muito nítido, e é muito bonito, inclusive, ver como que tá todo mundo integrado na comunicação. Não é um falou alguma coisa que viu num veículo X, o outro falou outro viu num veículo Y. Tá com todo mundo começando a se conectar nesse mundo que vocês, né, o clube hoje, ele tá criando de acordo com o driver do negócio. Então, assim, é só deixar isso claro, com um resumo da nossa conversa. E, óbvio, né, mais uma vez agradecer você pelo aceite, por estar aqui com a gente. Poxa, foi um papo incrível. E se você quiser colocar as suas redes sociais ou uma forma do pessoal te encontrar, fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. O papo foi ótimo. Realmente eu nem vi que já tinha passado cerca de 1 hora. Eu, pessoalmente, tenho redes sociais próprias, mas não faço uso delas. E por uma questão de entendimento de que na função, no cargo que eu exerço, quer dizer, a minha pessoa se confunde com o meu trabalho e com a instituição que eu represento. Então, por uma opção, eu preferi não fazer uso das redes pessoais. Uhum. Pelo contrário, dedico toda a minha energia, trabalho e foco nas institucionais, nos canais do clube. Né? É para esse que o meu trabalho tem e deve ser canalizado. É isso. Legal. Bom, você que está aqui com a gente até agora, se estiver ouvindo pelo Spotify ou até assistindo pelo Spotify, não deixa de classificar o IDTech Podcast, coloca lá a estrelinha 5, porque de acordo com o Leandro, vocês lembram do episódio do Leandro, ele falou que se você colocar 4 para baixo, você será amaldiçoado. O Leandro que falou isso, não fui eu. E se você estiver no YouTube, não deixa de clicar no gostei aí, seguir a gente também, se inscrever no nosso canal. E, cara, que episódio, hein? Poxa, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Muita informação bacana aqui.
E é isso, gente. A gente finaliza esse episódio agora. A gente se vê, se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.